E pra onde eu devo ir tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. Queria continuar orando com você ainda um momento. Estou lendo o livro e esse livro declara em uma de suas páginas que quando somos pequenos, nossos pais colocam regras sobre nós, escova os dentes, penteia o cabelo, levanta o prato quando você come, coloca-lo na pia, arruma sua cama, arruma seu quarto. Então, quando somos pequenos, todas estas práticas são impostas por nossos pais, não é? É uma imposição. Mas o fim destas regras é que cada um de nós nos tornemos responsáveis. Amém? Sim ou não? Nossos pais querem que nós nos tornemos responsáveis. Mas a responsabilidade, certo, na primeira etapa, na primeira infância, certo? E não só na primeira infância, quando somos adolescentes e muitas vezes quando somos jovens, nossos pais nos vão impondo, certo? Normas, regras, não pode isso, não pode aquilo. Mas o final de tudo isto é gerar responsabilidade nas nossas vidas. Você está entendendo isso? Mas quando chegamos adultos, não é? A gente tem dificuldade de assumir responsabilidades porque elas sempre foram impostas. Você está aqui ou não? Okay? Porque sempre nos disseram, sempre foi algo imposto. Então, quando a gente cumpre 18 anos, ou quando a gente quer sair da casa, sai da casa, diz, agora eu estou livre. Não é? Não tem meu pai que pega meu pé, não tem meu pai que diz a que hora eu tenho que chegar, minha mãe não fica enchendo minha paciência, que tenho que arrumar meu quarto, que tenho que arrumar... Mas o foco, o fim é responsabilidade. Mas a gente atribui a responsabilidade a uma imposição. Então, quando a gente é adulto, a gente evade responsabilidades. Porque acha que agora tem liberdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque o único responsável da sua vida espiritual é você. É você, não sou eu. Não é ninguém mais. É uma responsabilidade pessoal, é intransferível. Você não pode transferi-la a ninguém. Está entendendo? Então, se sua vida está hoje como ela está espiritualmente, e quando falamos espiritualmente, não estamos falando só da área espiritual, mas como um todo, o maior responsável de tudo isso é você, não é só outra pessoa. Não é a igreja, não é o teu pastor, não é o teu líder, é você. Há algo que você não está administrando bem na sua vida. Há algo que está deixando para trás. Há algo que você ainda não entendeu da parte de Deus. Está acompanhando nisso? Me acompanha nisso? Você é o responsável. Ninguém mais. Então, se você está passando por alguma coisa, é claro que Deus está pronto para te ajudar. Mas enquanto você não fazer uma reflexão séria e profunda de que coisas precisam ser mudadas, ok? O apóstolo Paulo diz, eu não cheguei ainda, mas eu prossigo para o alvo. Quando ele diz assim, deixando para trás as coisas que para trás ficam, essa expressão nos lábios de Paulo significa removendo todo obstáculo que me impede de chegar. E aí está a pergunta. É muito fácil culpar as demais pessoas, ou dizer, fulano, é o lugar onde eu estou. Esse livro também diz, que eu estou lendo, certo? Que a estatística diz que você é influenciado por 5 pessoas que você acha que são importantes para você. Não é? E eu achei muito interessante, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que as más amizades corrompem os bons costumes. Então a pergunta é, por quem ou por que você se deixa influenciar? Porque assim como somos influenciados para o bem, também somos influenciados para o mal. Há 5 coisas ou há 5 pessoas que te influenciam diretamente. Se você começar a falar, por exemplo, se você se relacionar comigo muito mais daquilo que você se relaciona, de repente, depois de um mês, você vai estar falando algumas palavras em espanhol, porque ela vai escutar de mim, ou algumas expressões como eu uso, como mira, em vez de ver, mira, mira. Não é? Quando eu chego do Chile, certo, eu digo, mira, mira, e aí aquele abre assim os olhos e diz, olha, ele está falando em espanhol. Não é aquele? Está entendendo? Então, por que você se deixa influenciar? Que te influencia? Esto é tão legal, sabe? Porque se a estatística diz que pelas 5 pessoas que nós passamos mais tempo, elas terminam nos influenciando, então a gente precisa passar tempo com Deus, não é?
para que Ele seja a nossa influência principal. Sim ou não? Me está entendendo? Então, se algo não caminha, se de repente as más palavras fugem ou surgem em meus lábios, é porque estou sendo influenciado por alguma coisa que não é Deus. Se não é uma boa palavra, é porque não é Deus. Se meus filhos, não é dizer, eu comecei a ver lá em casa somos em 4, não é? Está faltando como um, por assim dizer. Mas por isso a gente vê que os filhos têm trejeitos da gente, porque a gente exerce uma influência direta sobre os seus filhos, sobre nossos filhos. E quando a gente deixa de ser a influência direta de nossos filhos, certo? Nossos filhos, a gente começa a dizer: meu Deus, o que está acontecendo com você? Você está estranho. Com que amigos você anda? Sua mãe nunca lhe falou, sua mãe, e dizer: olha, essa amizade não é boa para você? Sua mãe nunca lhe falou isso? Ah, você está passando muito tempo na casa de fulano, hein? Está ficando igualzinho a fulano, hein? Sim ou não? Nossa, ouvir você é como ouvir a fulano, hein? Olha, abre teu olho. Às vezes a gente não se dá conta, mas a gente todos os momentos, alguém está exercendo uma influência sobre nossas vidas. Nós somos responsáveis da nossa vida espiritual. Nós, tão só nós. Está entendendo? Há uns 10 anos atrás, ainda eu não estou em pauta, eu não estou na palavra ainda. Uns 10 anos atrás, me está acompanhando? Uns 10 anos atrás nós dizemos que a fraqueza de meu irmão revela a minha. Lembra disso ou não? Quando eu fico, por exemplo, o Pablo, certo? O Pablo gosta de... está na idade de que tudo para ele é engraçado. Tudo é engraçado. Por tudo surge uma piada, não é, filho? Amém, glória a Deus, aleluia. Não é? E eu já não sou da piada em todo tempo. Eu acredito que há um tempo para a piada e há um tempo para... não é verdade? Está na idade da piada, não é? Está na idade da piada. Não é? O café está frio, ele ri. Ele está quente demais, também ri. Porque está em uma etapa. Me faço entender? Então, mas essa falta de tempero, chamemos assim, de temperança dele, de não saber a hora, o momento de que é sério, revela a minha impaciência. Aí um momento que eu digo: filho, até quando? Só piada. Então a fraqueza dele revela a minha. Você está aqui ou não? Ele precisa melhorar também, mas eu também preciso melhorar. Por isso a Escritura vai dizer que ferro com ferro se afia, não é? Me faço entender? Então a gente precisa entender, de repente a gente aponta tanto para fora. Quando a gente analisa a nossa vida, a gente sempre tem culpado disso, culpado disso, culpado disso, culpado daquilo. Beleza, pode até ter uma influência, mas o de fora revela o que está dentro de mim. Me faço entender? Então nesta noite precisamos orar para assumir a responsabilidade que nos cabe. Amém? Comunidade de fé não é guarderia, não é clínica terapêutica. Igreja nunca foi clínica terapêutica. Se você precisar de algo de terapêutica, converse aqui depois com a pastora Thelma. Ela pode lhe indicar uma casa terapêutica. Igreja nunca foi casa terapêutica. Uma comunidade de fé está para que alcancemos a medida. Há uma medida no batente da porta. Por isso estamos aqui. E enquanto, sabe, estes dias eu disse na escola de fundamentos. Observe o que eu vou lhe dizer. Primeiro, Israel precisava tão só de 40 dias para atravessar o deserto. Diga comigo, 40 dias. Só 40 dias. Isso quer dizer, e tome muita atenção nesta introdução, isto quer dizer que todos os que saíram, certamente, na mente de Deus, como um projeto, todos entrariam. Você está aqui ou não? De novo, para que você... Em 40 dias, eles passariam no deserto, atravessariam o Jordão e entrariam em Canaã. Você está aqui? Então, na mente de Deus, no plano original, por assim dizer, todos os que saíram entrariam. Porque em 40 dias... Sim ou não? Pergunta, todos entraram? Não todos entraram, ok? Perfeito? Sim? Muito bem. Demoraram 2 anos em chegar nas planícies de Cades Barnea, ou seja, ficaram de frente para Jericó. Ficaram pertinho do Rio Jordão em 2 anos. Diga comigo, 2 anos. Ok? Só 2 anos a nuvem os acompanhou. Diga comigo, só 2 anos. Eu não sei você, mas eu acreditei que sempre a nuvem os guiou. Os 40 anos. Mas a nuvem não os guiou os 40 anos.
Porque em 2 anos eles caminharam em linha reta. Depois de 2 anos, eles começaram a caminhar em círculos. Você está aqui ou não? Então é impossível que a nuvem os guiasse a andar em círculos. Porque a nuvem era a figura de Deus. Era a figura de Cristo. ¿Me está acompanhando? E que Deus queria? Que eles caminhassem em linha reta. Não em círculos. Você está aqui ou não? Então diga assim comigo. Eles ficaram 40 anos. Haga a resta, talvez você é melhor de matemática do que eu. Eu sou bom para matemática, só estou brincando. 40 menos 2? 38. Quantos anos ficaram dando volta em círculo? Mais forte, por favor. Ok? Observe o que eu vou lhe dizer. Observe o que eu vou lhe dizer. Ter comida, ter provisão, não é sinônimo que estamos caminhando em linha reta. Porque durante os 38 anos, Deus os guardou, Deus les deu alimento, Deus os protegeu de muitas coisas. Mas eles andavam em círculo. Pergunte para mim, quem os tirou do círculo vicioso? A morte de Moisés. Você está aqui ou não? Diga assim comigo. Moisés precisou morrer para Josué aparecer. Pergunte para mim, quem é Josué? Josué é Yeshua. Josué é o Senhor, é a minha salvação. Josué é a figura de Cristo. Você está aqui ou não? Então diga comigo, o único que me pode andar, o único que pode me fazer andar em linha reta é Cristo. Você está aqui ou não? Agora, para romper o círculo vicioso, algo precisa morrer. Moisés morreu. E não porque Moisés era ruim, me está entendendo? Mas eles precisaram morrer a algo para sair do círculo vicioso. Porque com Josué, eles começaram novamente a andar em linha reta. Tanto é que os primeiros acontecimentos de Josué, prepara este povo porque vamos atravessar o Jordão. Sim ou não? Então, faça-se você a pergunta como uma pergunta de retórica, não é? Será que estou andando só volta? Ah, mas tenho provisão. Sim, mas o povo de Israel também tinha. Ah, mas a rocha brota água. Sim. Mas e o maná? Sim. Ontem eu escutei o apóstolo, eu acho que até uma também estava conectada. Ontem eu escutei uma palavra do Jonathan sobre o maná. Fantástica, cara. Deus lhe chamou pão e o povo lhe chamou maná. Esse era o teor da ministração. Deus lhe chamou de pão, mas o povo lhe chamou de maná. Porque quando não há revelação daquilo que Deus está liberando, a gente lhe dá um nome que a gente lhe quer dar. Você está aqui ou não? Isso está lá em Éxodo 16. Está acompanhando? Moisés diz, eu vou dar maná. E o povo diz, eu vou dar pão. E o povo diz, que isso? Lhe chamaremos de maná. Uma coisa, e aquilo que eu venho falando com você, a gente precisa entender a palavra quando sai dos lábios de Deus, não como a gente la entende, mas como Deus la declara. De repente você diz, não, mas eu estou bem, porque tem provisão, porque Deus aqui, Deus acá, mas você continua andando em círculos. Querido, estar firme na igreja não é sinônimo de estar em Cristo. Você está aqui ou não? Quando Jesus fala com Nicodemos, em João capítulo número 3, Jesus disse que uma coisa é ver, outra coisa é entrar. Por favor, abra esse texto, João capítulo 3, verso 3. Ainda não estou em tema, ok? Eu preciso orar nesta noite. João capítulo número 3. Verso 3. Em verdade te digo que não nascer de novo não pode ver. Sim ou não? Encontrou? João capítulo número 3, verso 3. Sim ou não? Em verdade te digo que não nascer de novo não pode ver. Depois avança o versículo número 5. E Jesus vai dizer, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Ou não? Você está aí? Então repita a você mesmo, não para mim. Diga assim comigo, uma coisa é ver, outra coisa é entrar. Ou não? Me faço entender? Então é como que há um processo em tudo isto. E sabe qual é o problema? Que Israel só ouviu, mas nunca entrou. Ou não?
Se você estudar o contexto daqueles que entraram, só entraram dois, a saber, Josué e Caleb, porque neles havia um espírito diferente, havia uma disposição diferente, havia um entendimento diferente. Todos os outros que entraram eram uma nova geração. Tanto é que você vai ver em Josué capítulo número 5, que o Senhor pede a Josué fazer cutelos de pedra, porque precisava circuncidar a geração que nasceu no deserto. Você está aqui ou não? Então, querido, a pergunta é: não posso ficar só de espectador, não posso ficar deste outro lado do Jordão, preciso avançar a Canaã. Quem é Canaã? O desfrute da vida espiritual. Canaã é o lugar onde flui leite e mel, é onde vou começar a desfrutar de tudo aquilo que Deus deu através de Cristo Jesus, porque o deserto é o lugar de desintoxicação, o deserto é o lugar onde Deus vai radicar, vai diminuir, se podemos dizer assim, a influência direta do velho homem. Já que estamos falando de Israel, qual era a profecia? Quanto tempo eles precisariam ficar em Egito? Você lembra qual era a profecia? Quantos anos ficariam em Egito? Não no deserto. 40 anos durou o deserto, eram 40 dias. Mas qual era a palavra profética? Deus os introduziria no Egito e ficaria lá quantos anos? Diga. Vamos lá. Diga 400 anos. 400 anos, diga 400 anos. Sim? E quantos anos ficaram? Quantos ficaram? 430, não é, Leo? Isso quer dizer que eles se atrasaram, sim ou não? Sim? Deus errou? Não, eles se atrasaram. Se você ver com quantos anos Moisés abandonou o Egito e se foi para o deserto de Midian, quantos anos tinha? Tinha 40. E quanto durou o tratamento, a preparação de Josué no deserto? Quanto durou? 40, observe o que eu vou lhe dizer. Foi porque Moisés não alcançou maturidade que o processo que Deus tinha se atrasou. Porque se ele tivesse adquirido maturidade, e se você vai comigo, os 30 anos que le somam a los 430 anos, são os 30 anos de um judeu para alcançar maturidade, sim ou não? Então, porque Moisés, certo, ficou para trás no processo de maturidade, algo se atrasou. Ou não? Sim ou não? Então, querido, o que a gente entende se Moisés não atingiu no tempo que deveria atingir a sua maturidade, e isso trouxe um atraso naquilo que Deus tinha estabelecido? Qual é a conclusão que tiramos de tudo isso? Simples. Toda imaturidade produz atraso. Ou não? Você está aqui ou não? Não estou dando aula de matemática, mas são as contas que a gente precisa tirar. Toda imaturidade produz atraso. Capítulo número 5 do livro de Hebreus. Chega o apóstolo aos Hebreus e tem um tema em mente. Isso está nos primeiros versículos do capítulo número 5. Qual é o tema que o apóstolo aos Hebreus tem em mente? Falar sobre Melquisedeque, falar sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Mas quando ele chega perante esse auditório, ele se dá conta que eles não têm maturidade para ouvir sobre Melquisedeque. E ele usa uma expressão, e ele diz assim: porque vocês se tornaram lentos para ouvir e tardios para aprender. Poderiam estar ensinando outros, ou seja, poderiam estar em outra etapa, mas ainda precisam que alguém vos ensine. Não quer dizer que não precisavam de ensino, mas que vos ensine ainda os primeiros rudimentos. Capítulo 6, verso 1. Abandonemos, pois, os rudimentos básicos do Evangelho de Cristo e avancemos para a perfeição, em uma tradução. Ou avancemos para a maturidade. Por favor, Hebreus capítulo 6, verso 1. Hebreus capítulo 6, verso 1. Você não encontrou? Avancemos, pois, para a perfeição, diz uma tradução. Versão internacional, NVI, avancemos, pois, para a maturidade, deixando para trás os rudimentos básicos do Evangelho de Cristo, e aí vai começar a enumerar. Sim ou não? Resumen desta primeira parte para que possamos orar. O único que rompe o círculo vicioso
de estar dando voltas é morrer para algo e que Cristo apareça nas nossas vidas. E não estou dizendo se convertir a Cristo, mas em alguma área da sua vida talvez Ele ainda não apareceu, talvez não ficou claro ainda para você, e a gente está dando voltas em círculo. A única maneira de romper o círculo vicioso é que Josué apareça. A palavra Josué significa o Senhor salva, tem o mesmo equivalente a Jesus, é o mesmo. Então Josué é uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Se Cristo não aparece, não rompemos o círculo vicioso. Para isso há que morrer. Morrer a uma maneira de pensar, morrer a querer ver as coisas de nosso jeito. Deus lhe chamou pão, o povo lhe chamou maná. Deus chama ou lhe dá um nome de transformação. A gente quer domesticar o nosso velho homem. O problema não é como nós definimos, sino como Deus define. Me estou fazendo entender? Observe o que eu vou lhe dizer. Quando comemos sem entendimento, ficamos no deserto. Alô? Me está entendendo? O povo comeu maná aos 40 anos, mas não entrou. Jesus vai dizer isso em João capítulo número 6. Sim ou não? Lembra disso? Vossos pais comeram maná e morreram. Mas eu sou o pão da vida. Aquele que come de mim certamente não morrerá. Então o lance não é só comer. Voltamos, certo, com outra frase: quem come por prazer engorda, mas quem come por nutrição se fortalece. Sim ou não? Então o simples fato de estar aqui e estar ouvindo não significa necessariamente que nos estamos nutrindo. Podemos estar enchendo o bucho, certo? Em uma maneira coloquial, em uma maneira nordestina de dizer, não é? E podemos estar no deserto, não é verdade? E achar e nos acostumar, porque os seres humanos somos assim, só uma força de expressão, não se enoje comigo, somos um bicho de costume. A gente vai se acostumando, não é? Então tá bom, não é? Porque tem maná, porque tem água, porque tem coisas e vamos caminhando em círculos. Está na hora de romper o círculo vicioso. Está na hora de romper o círculo vicioso. Está na hora de correr atrás de todo atraso, de todo prejuízo, queridos. Sabe o que é mais complicado? Que o prejuízo é individual, mas também é coletivo. Me está acompanhando? E dizer, certamente houve um prejuízo para a vida de Moisés, mas a vida de Moisés, que era o escolhido para liderar o povo, terminou trazendo um atraso para todo o povo. Me acompanhe nisto. E isto não precisamos fazer uma aplicação muito longe. Mas se o pai da casa, se a mãe da casa não amadurecerem, vai trazer um atraso generacional para seus próprios filhos. Me está acompanhando? É claro que isto atinge também a comunidade de fé. E se atinge a comunidade de fé, atinge o corpo de Cristo espalhado na terra. Mas não vamos estar longe para que a gente não perca o foco. Mas se eu como papai, a Cris como mamãe, certo, não entender isto, vai trazer um atraso generacional para os nossos filhos. O que significa um atraso generacional para nossos filhos? Que eles vão ser presos em as mesmas coisas que nós fomos presos. Me está acompanhando? As mesmas limitações que eu enfrentei, eles também terão que enfrentar. Não. Mas isso demanda maturidade. Não demanda um toque de uma varinha mágica. Isso demanda maturidade. Reconhecer os obstáculos. Reconhecer que um pequeno desvio, reconhecer que queimar uma etapa, um presente, pode parecer nada, mas a longo prazo pode ser o prejuízo mais grande da minha vida. Me faz entender? Porque a gente diz assim no processo, não, beleza, só hoje. Ah, não, é só um pouquinho, certo? A parede do pedreiro, não, está fora de prumo só um pouquinho. Mas quando a parede tem a altura desta parede, o pouquinho se transformou em grandão. Porque a gente não dá atenção aos pequenos desvios. A las pequenas, certo? Como fala a dieta, o dia do lixo, não é? Não tem assim umas dietas, não. Agora você pode comer tudo o que quiser. Aí você já detonou tudo para trás. Não. A gente é muito permissivo.
Me faço entender com esse permissivo? A gente é muito tolerante com a gente mesmo. A terça-feira falávamos, certo? O Pablo dizia, o corpo sempre vai querer poupar energia. Então sempre para o corpo será melhor ficar deitado, ficar na cama, não sair a correr, não andar de bicicleta. Quando? Quando nós estamos falando, certo? Da responsabilidade que temos da área física da nossa vida. Porque também somos responsáveis pela área física. Sim ou não? O apóstolo Paulo aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele diz que somos espírito, somos uma alma e temos um corpo. Ele não disse que precisamos cuidar só do espírito. Não, precisamos cuidar da nossa alma também. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que adquirimos pelos sentidos, que livros nos influenciam, que pessoas nos influenciam. Mas o corpo também é importante. Porque de que adianta eu carregar uma revelação espiritual se o corpo não acompanha? Não é? Sim ou não? Meu papai, certo, está com 74, vai fazer 75 anos e está tendo problemas com a memória recente. Lembra tudo, certo, para trás, datas, comemorações, mas esquece o que se conversou pela manhã. Está acompanhando ou não? Então, a gente vai empurrando certas coisas com a barriga e a gente quer tomar uma atitude séria quando já a coisa está pior. É melhor ir tomando dia a dia atitudes sérias para que não se acumulem na sua vida. Então eu quero orar por você. Precisamos assumir responsabilidades, romper com a responsabilidade veio em um embrulho de imposição. Mas Hebreus capítulo número 12 diz que o pai que disciplina o filho é porque o considera filho. Porque se não o disciplinasse, não seria filho, seria bastardo. Sim ou não? Capítulo número 12, do verso 3 ao 17. E disciplina, querido, não é só castigo. Disciplina é dizer, olha, escovou os dentes, escuspiu na pia, certo? Limpe a pia. Me está entendendo? Para gerar um hábito. Certo? Os 10 mandamentos de casa. Toda portinha que se abre precisa ser fechada. Todo copo que se ensuja precisa ser limpo. Tudo o que se tira do lugar precisa voltar ao lugar. Sim ou não? Mas isso é regra para uma criança, não. Mas está gerando um sentido de responsabilidade. Lamentavelmente, não lo sei definir, mas a responsabilidade veio num embrulho de obrigação. Mas precisamos amadurecer e precisamos ver que se não tivéssemos tido a obrigação de guardar o sapato, de lavar o copo, de recolher o prato, talvez quem nós seríamos, porque não nos ajudou só para ser ordeiros, nos ajudou no resto da nossa vida. Precisamos morrer algumas coisas. A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver. Não, é que eu vejo assim. Já viu aquela figura lá na internet que é um 6, não é, no chão, mas o outro que está do outro lado já não vê um 6, mas vê um 9. Já viu isso? E hoje, certo, com a pluralidade que está na sociedade, as pessoas dizem assim, mas cada um vê como quiser. Não. Se o que saiu dos lábios de Deus se chamava pão, o povo deveria tê-lo chamado pão e não maná. Sabe o que significa maná? O que é isto? Para que serve isto? O que faço com isto? Não entenderam. Não entenderam. E porque não entenderam, comeram, mas não entraram. Você está aqui ou não? Não podemos repetir isso. Sabe qual é o nosso problema? Diga assim, qual é o nosso problema? Que Deus tem todo o tempo do mundo, porque Ele é eterno. Eu não. Deus encapsulou meus dias em uma cápsula de 80, 90 anos talvez. Quantos anos tem a avó Jerusa? Aqui está com o filho, certo? Quantos anos tem a avó Jerusa? 65. Olha, a avó Jerusa tem 65 anos. Não é? Deus encapsulou a vida dela em anos. E não só a dela, em nós também. A gente não sabe quanto vai viver, sim ou não? Você sabe quanto vai viver? Não. Mas Deus tem todo o tempo do mundo. Então Deus diz assim, se o Dario não reage, eu espero o Pablo. E se o Pablo não reage, eu vou esperar os netos do Dario. E ele vai esperando, porque ele tem todo o tempo do mundo. Mas eu não tenho todo o tempo do mundo. Você não tem todo o tempo do mundo, me está entendendo? E a vida, você já sabe, a vida é muito curta. Então, como estamos resolvendo nossos problemas? Botando a culpa nos outros? Responsabilizando os outros? Cristo está disponível para todos nós, querido.
Não tem ninguém que tem mais acesso ou menos acesso. O mesmo crachá que eu tenho, o mesmo que você tem. A cor do meu crachá é a mesma sua. Hebreus em um desse capítulo diz: Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Ele nos deu um crachá a todo mundo igual. Então agora aproximemo-nos com ousadia hasta o trono da sua graça, que não está no céu, porque está em meu coração agora. Deus estabeleceu seu trono dentro de mim. Eu tenho acesso. Porque a gente não tem toda a vida. É dizer, temos toda a nossa vida, mas não temos todo o tempo que nós precisaríamos. Quero orar com você. Faça uma reflexão, guarde, anote. Vejo que alguns estão anotando, não é? Ok? Senhor, queremos orar, Senhor. Senhor, e nos sacudir de toda a opressão, de todo aquilo que foi imposto, Senhor, e que nos deu uma leitura errada da importância da responsabilidade em nossas vidas, Senhor. Senhor, honramos nossos pais, estejam vivos ou estejam mortos, Senhor. Porque de alguma maneira eles, talvez muitos sem entender muito, mas de maneira intuitiva, nos ensinaram hábitos, Senhor. Nos ensinaram princípios. E eles têm regido, Senhor, positiva e negativamente alguns, a nossa vida. Mas nós queremos romper um embrulho nesta noite, Senhor. Romper um embrulho, Senhor, da responsabilidade que vinha como obrigação, como imposição, como regra, como lei. E a gente quer assumir as responsabilidades que nos cabem, Senhor. Se estamos vivendo a idade adulta, que possamos assumir, Pai. Que possamos assumir as áreas da nossa vida. A área espiritual, a área psicológica, a área física, a área da nossa vocação, para a qual nós fomos chamados. A área financeira da nossa vida, Pai. A área familiar. Todas as áreas, Senhor. Queremos romper o círculo vicioso. Como foi dito aqui, queremos romper essa miragem. Que em algum momento Deus nos vai tocar e clim, vai acontecer alguma coisa. Senhor, nós queremos ser disciplinados. Para que possamos chegar, remover os obstáculos. Para que nós possamos chegar, Senhor. Senhor, que sejamos críticos, não necessariamente dos outros, mas de nós mesmos. E quando falo crítico, Senhor, que possamos fazer uma autoavaliação. Porque certamente, Senhor, o mundo externo se ordenará quando haja ordem em meu mundo interior. Senhor, coloca ordem em meu mundo interior. Coloca ordem em meu mundo interior. Porque esta vida é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Às vezes nós queremos deixar casa em ordem, queremos gavetas em ordem, guarda-roupas em ordem, a conta bancária em ordem. E isto é saudável, Senhor. Mas muitas vezes a gente não se preocupa em colocar em ordem nosso interior. E a gente se torna esquivo. A gente se torna como Adão, sempre temos alguém em quem colocar a culpa que é nossa. Ai, que minha mãe. Ai, que meu pai. É que meu avô. Ai, que eu sou assim porque eu nasci em tal lugar. Senhor, queremos romper com tudo isso. Para que nós possamos nos tornar aquilo que nós já somos em Cristo Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Quero dar continuidade um pouquinho, certo? Entendi que era importante falar disso com você. Vou retomar a série que comecei o domingo passado, amém? Então quero que abra sua Bíblia. Vamos falar sobre louvor e adoração. Então abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, verso de número 15. Ok? Hebreus capítulo número 13, verso 15. Você não encontrou? Esse é o último texto que nós lemos no domingo, não é? E vamos a dar continuidade. Estamos falando da importância do louvor e adoração em nossos dias. Perfeito? Hebreus capítulo 13, versos 15 vai dizer: sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessem o nome do Senhor. Perfeito? Diga assim comigo: sacrifício de louvor é frutos de lábios que confessem o nome do Senhor.
Muito bem, quero que vá, por favor, agora para 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5. Se você não encontrou, certo, diz mais ou menos assim: aproximemo-nos de Cristo, a pedra viva, nós também pedras vivas, certo, que estamos sendo trabalhados para a edificação de uma casa. Toda casa edificada demanda um sacerdócio. Qual é o trabalho deste sacerdote? Oferecer a Deus sacrifícios espirituais a Deus através de Cristo Jesus. Perfeito? Você está aqui? Por que lo estamos linkando com isso? Porque o sacerdote oferece sacrifícios, ok? E o apóstolo aos Hebreus coloca o louvor como sacrifício de louvor. Está acompanhando nisto? Antes de ir para o tema assim deste texto, vamos tratar de entender o texto. Você precisa entender o seguinte: Deus não procura adoração. Você está aqui? Ele está rodeado de adoração. Sempre ele teve adoração. Essa ideia que nós vamos ir para uma dimensão onde Deus está, porque quando o inimigo, certo, o diabo, Lúcifer, o anjo de luz, se rebelou e foi precipitado à terra, ele trouxe consigo a terceira parte dos anjos. Então Deus está recrutando adoradores, não é, para levar ao lugar onde ele habita, para cobrir, se podemos dizer assim, a terça parte de anjo. Então nós vamos ficar cantando eternamente. Eu não acredito nisso, e não por um simples fato de não acreditar. Ok? Porque quando João vê o céu está cheio de adoração. Deus sempre teve adoração. E Jesus nos vai trazer esta verdade em João capítulo número 4, quando ele diz que o Pai não busca adoração, mas ele busca adoradores. Perfeito? E lo vimos la semana passada, e que lo adoren em espírito e em verdade. Em espírito, em uma natureza compatível à natureza de Deus. Porque o próprio Jesus deixa claro para a mulher samaritana que Deus é espírito. Então aquele que lo adora precisa adorá-lo partindo da mesma natureza. Porque Deus é espírito, então há que adorá-lo em espírito e em verdade. En la carne, como o Senhor Jesus, o Cristo, diz para Nicodemos: lo que é nascido da carne, lo que é fruto de carne, é carne. Está acompanhando? Então o primeiro requisito para adorar a Deus e para louvá-lo, eu tenho que ter a mesma natureza que Ele tem. E me preciso mover em verdade, não necessariamente ser verdadeiro, mas ter consciência que o que me habita é a verdade. Lembra que já dizemos, quando o homem comeu da árvore que não podia comer, ele não só comeu um fruto, ele comeu e comeu mentira. Ele se transformou em mentira. Já lo explicamos isto aqui. Assim como Deus tem um filho que se chama a verdade, ou que é a verdade, o diabo tem uma filha que é a mentira. Jesus diz isso. A gente não ensina para nossos filhos quem é filho do diabo, aquele que diz mentira. Porque Jesus diz isso: vocês são de vosso pai o diabo, e a mentira é filha. Sim ou não? É mentira e é filha porque a palavra mentira é feminino. ¿Está acompanhando? Mas não se está referindo ao ato de mentir. Se está referindo que quando o homem comeu da árvore que não podia comer, ele comeu uma substância que lo tornou mentira, lo tornou incompatível com Deus. Por isso Cristo veio. Todos aqui? Então você precisa entender, somado a isto, que nunca a adoração substituirá o coração do adorador. Nunca. Eu não lhe dou canções necessariamente ao Senhor, preciso lhe dar meu interior. Porque se não lhe dou meu interior, minhas canções vão sonar desafinadas, dissonantes. Não sei se essa é a palavra. Estou gastando. Me está acompanhando? A gente a vezes trata de cantar bem, mas se nosso interior está desafinado, não adianta cantar lindo por fora, se por dentro estamos ruim. Me faço entender? Adoração, Deus nunca procurará necessariamente adoração, mas Ele procura o coração do adorador. O coração do adorador não é substituído por uma boa letra. Nunca uma boa letra substituirá o coração do adorador. Você está aqui ou não? Nunca. Nunca, entenda o que é nunca. Nunca, certo? A adoração foi a expressão poética necessariamente, mas a adoração sempre teve uma relação profética. Então nós precisamos entender isto. Talvez nós como casa lo entendamos um pouco mais ou um pouco menos, não tenho como mensurar.
Mas o primeiro que você precisa entender, que o mais importante não é a letra que nós cantamos, mas o que nosso interior produz. O louvor é aperfeiçoado não porque temos bons equipamentos. O louvor é aperfeiçoado quando você desenvolve Cristo dentro de você. Assim o louvor se aperfeiçoa. O louvor não é aperfeiçoado, não, agora estamos melhor porque trocamos os microfones, amanhã porque temos um amplificador melhor, ou porque temos uma caixa melhor, não sei, não entendo muito de equipamento, mas o louvor não se aperfeiçoa por isso. Dizer isso nos ajuda, claro, porque é agradável ouvir, tudo isso, mas o louvor se aperfeiçoa quando você é aperfeiçoado. E não estou referindo-me a você, porque você já não vive mais. Você entregou sua vida para Cristo, e quem vive em você é Cristo. Então, quando Cristo cresce, você e eu somos aperfeiçoados. Então, o louvor é aperfeiçoado. É fácil entender ou não? Perfeito? Então, precisamos tirar a responsabilidade dos meninos que aqui cantam. É que eles cantaram uma música. Não, querido, se você não louvou lá em casa, se teus filhos não aprendem a adorar em casa, não vão adorar aqui. Porque você é a influência para eles. O problema não são os meninos. Está acompanhando? Outra coisa que precisamos entender em nossos dias, assim como não precisamos colocar uma responsabilidade em los adoradores, em los que cantam, em los ministros, em los salmistas proféticos, a gente precisa entender, queridos, que o louvor, ele não está para preparar a minha alma. Lembra que falamos o domingo passado? Não, é que o povo chega na correria, então há que preparar a alma. Não, nós precisamos chegar preparados. Me está entendendo? Então o louvor, ele precisa ter o mesmo peso da palavra pregada. Porque se todas as dinâmicas que acontecem dentro de uma comunidade de fé são para desenvolver Cristo, certo? O louvor tem que ter o mesmo peso, a oração tem que ter o mesmo peso. Então ela precisa passar por um crivo. Por isso que eu me ponho chato com os meninos. Porque se a gente julga o pregador, por assim dizer, ou a palavra que ele prega, nós também precisamos, entende o que é julgar, avaliar o que nós estamos cantando. Como podemos chamar de louvor ou adoração aquela música sabor de mel? Como podemos? Eu estou dando um exemplo extremo. Porque o Evangelho não diz isso, o Evangelho não é revanchismo. Sim ou não? Me acompanhem nisso? Eu disse no outro dia para você, vínhamos lá no carro, certo? E apareceu, certo, no rádio que nós vínhamos ouvindo, certo? O rádio se ligou de improviso, não sei, esses carros modernos agora, e apareceu Renato Russo cantando Coríntios 13. Já escutou Renato Russo cantando Coríntios 13? Sim ou não? Sim? Então, querido, aqui há outra verdade. Não é suficiente cantar a palavra. Porque a pessoa diz, não, mas estamos cantando a palavra, está escrito, mas não é suficiente cantar a palavra. Porque Renato Russo, ele colocou música a Coríntios 13, sim ou não? Então, se ele cantou a palavra, por que nós não cantamos Renato Russo na igreja? Não, por isso que ela disse, não, mas está escrito, estamos cantando a palavra. Sim, cara, mas Renato Russo também lhe colocou música na palavra. Porque não é suficiente cantar a palavra. O que cantamos tem que ter coerência com a vida que temos. Porque essa é a outra desculpa, não é? Me está entendendo? Não, mas está escrito, estamos cantando a palavra. Sim, mas para lá, como estamos entendendo? Não é só musicalizar a palavra. Todos aqui ou não? Então nós precisamos ter critérios para o que nós ouvimos. Edifica ou não edifica? Não, qualquer coisa. Não, Deus não recebe qualquer coisa. Isso está claro de Gênesis e Apocalipse. Abel e Caim, duas ofertas, recebe uma, não recebe a outra. Não porque ele não gostava de chuchu. Não é porque a gente acha que é assim, não, Deus gostava de carne. Então o outro ofereceu verdura, fruta. Não. Esse está. Não. 1 de João vai dizer que Deus não aceitou a oferta de Caim porque suas obras eram más, ou seja, a sua vida não condizia isso, não era coerente com o que ele colocou diante do Senhor. Lembra quando Jesus está tratando no Sermão da Montanha e ele diz assim em algum momento, se tu sabes que teu irmão tem algo contra ti, lembra disso? Que ele diz aí, e você vá ao templo do Senhor a deixar a sua oferta. Que diz Jesus? Deixa a tua oferta, vai e reconcilia-te com teu irmão, e depois que te reconcilies com ele, retoma a tua oferta e entrega. Sim ou não? Isso me revela que Deus não recebe qualquer coisa, nem de qualquer jeito, nem de qualquer maneira. Me acompanha nisto ou não? E nesta noite precisamos, certo, entender esta expressão, sacrifício de louvor.
O autor aos Hebreus, ele vai dizer que sacrifício de louvor, certo, é fruto de lábios, ou frutos, certo, declaração, é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Então louvor é confissão, é fruto de lábios que confessam. Ok? Por muito tempo nós aprendemos que Judá é louvor, sim ou não? Quantos escutaram essa declaração? Judá vai na frente, o louvor vai na frente, Judá é louvor. Só que Judá não é necessariamente louvor. Judá, na etimologia da palavra, é dar ações de graça, é louvar, agradecer, é confessar, é declarar. Você está aqui ou não? Então quando falamos de louvor, isto não está atrelado só ao momento que cantamos. Se a gente analisar numa expressão mais ampla, certo? Oração também é louvor, porque é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Me está entendendo? Quando alguém vem aqui, certo, e pega um texto e faz uma declaração, também é louvor, porque louvor é, sacrifício de louvor é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Me está acompanhando ou não? Então, qual é a intenção desta série de ministração? Que tiremos o foco do louvor, certo? Desse louvor que nós fazemos aqui, e que possamos entender numa profundidade o que significa louvar ao Senhor, para que nos possamos tornar participativos deste momento. E não me estou referindo só ao momento quando cantamos, mas em qualquer momento. Me está acompanhando nisso ou não? Percebe isso ou não? Então precisamos entender uma palavrinha aqui. Louvor é isso, essa ação de graça, é louvar, é agradecer, é confessar a Deus e confessar pecados, confessar o Senhor. Sabe que quando você confessa seu pecado, você está louvando a Deus também? Não só quando dizer, o Deus é grande, Deus é poderoso, Ele faz. Não, mas quando você confessa seu pecado, você também está louvando o Senhor, porque você o encontrou digno de ouvir a sua confissão. É declarar. Há um texto em Oséias capítulo número 2, certo? E que em algum momento eu vou tocar a partir do verso 19 em diante, quando o Senhor diz: e eu responderei o clamor da terra. Para responder, alguém tem que pedir alguma coisa. Mas esse verbo responder tem uma flexão de cantar. Então, por assim dizer, quando eu lhe canto ao Senhor, o Senhor também responde a minha canção. Não sei se me faço entender. Me está acompanhando? Mas para isso eu preciso provocar uma resposta, se posso dizer assim. O primeiro que precisamos entender nesta palavra sacrifício, que não é a mesma ideia do Antigo Testamento. Porque se entendemos uma vida de sacrifício assim, há que sacrificar, a gente anula a graça. Você está aqui ou não? Se eu tenho uma vida, sabe, essas expressões, não, é que o evangelho é muito difícil, o preço que eu estou pagando, essas declarações anulam graça. Porque quando você tem claro o que é graça do Senhor, isto não custa nada e nunca nos vai custar nada. Está acompanhando? É uma força, eu sei que é uma força de expressão. Mas se eles soubessem o preço que eu estou pagando. Então, se você está pagando o preço, meu irmão, você não sabe o que é a graça. Mas que é muito difícil seguir ao Senhor. Pessoas dizem aqui, certo, que vêm aqui dizem, não, que no ninho da saia o nível é muito alto. É muito difícil acompanhar a pegada de vocês. E a graça? Se eu tenho essa ideia de sacrifício, certo? De sacrificar alguma coisa para obter uma coisa, então não encaixa dentro do tempo que nós estamos vivendo. Porque no antigo pacto, antes da cruz, sacrificavam para obter alguma coisa. E agora, se já temos tudo em Cristo Jesus, se pela graça não foram dadas todas as coisas, sacrificamos para quê? Sabe, ainda há uma coisa a ser sacrificada, por assim dizer, mas não para obter, senão para viver plenamente. Quando falamos de sacrifício, precisamos sacrificar a nossa justiça própria. Você está aqui? Diga assim, quando sacrificamos, o que precisamos sacrificar é a justiça própria. Observe aqui. Há pessoas que chegam aqui, certo, e vão falar de nós. E ela diz assim, não, é que não estou com disposição para louvar. No momento do louvor, quando nós cantamos. Mas entenda, queremos ampliar o conceito. Porque a Escritura amplia o conceito. Me está acompanhando? E ela diz assim, não, é que não estou muito afim, porque estou triste. Isso é justiça própria. Você no meio da tribulação, você já se expressou assim, eu não sei por que me está acontecendo isso. Por que acontece comigo?
Você já passou por isso ou não? Eu não sei porque Deus está assim, não sei porque me acontecem essas coisas e eu sou tão bom. A gente nunca será bom, gente. A gente nunca será bom. O que nos torna bom é Cristo habitando em nós. Me está entendendo? Então quando a gente se sente injustiçado em uma situação que estamos passando, que eu não tenho a mesma oportunidade que o outro, que só acontece comigo, que só chama a atenção de mim, isso é fruto de sua autojustiça própria. Aí você diz, não, mas como cantar se eu estou padecendo isto, olha o que eu estou passando, parece que Deus não me ouve. Isso é justiça própria, é por isso que o sacrifício é de louvor. Porque mesmo que não queramos, mesmo que aparentemente não tenhamos razão nenhuma, precisamos nos expressar diante de Deus. Você está aqui? Sabe, essa palavra sacrifício, em um contexto depois da cruz, aponta para a perda, aponta para a entrega, aponta para a renúncia. Você está aqui? Repita comigo, sacrifício aponta para a perda, para a entrega, para a renúncia. A pergunta é, o que você está disposto a perder nesta noite? Segunda pergunta, o que está disposto você a entregar nesta noite? Você está disposto a renunciar o que nesta noite? Porque sacrifício aponta para isso. Sabe, quando não temos consciência de sacrifício de louvor, em meio às tribulações, em meio aos momentos difíceis, a gente murmura, a gente se queixa, a gente se lamenta. Eu não estou aqui para lhe botar medo, mas para que você faça uma reflexão. Essas três coisinhas aqui, murmuração, queixa e lamentações, deixaram o povo de Israel andando voltas em círculos. E eles não entraram. E eu não estou colocando aqui medo em você, entenda muito bem. Só lhe estou dando um exemplo, que você me diga, não, mas uma murmuraçãozinha de tempo em tempo, cara. Uma queixa? Cara, quem não se queixa, Dario? Você entendendo? Você viu o jogo do Brasil hoje? Você viu o jogo do Brasil? Quem viu o jogo do Brasil? Querido, tem dias bons e tem dias ruins. Eu não sei o que o Neto vai dizer segunda-feira, não é? Porque o Neto nunca está bom. Nunca está bom para ele. Só o tempo dele que foi bom. Você já viu lá o dono da bola? Esse programa, o nome está errado. Não é os donos da bola, é o dono da bola. Porque o dono é ele. Me está entendendo? Mas o que eu quero lhe ilustrar? Que há dias onde funciona tudo, mas há dias onde não funciona nada. Me está entendendo? Por que estou usando o jogo do Brasil? Porque hoje, aparentemente, parece que tudo funcionou. Mas quando o jogo contra a Venezuela, parece que não funciona nada. Igual com a nossa vida. Há dias que funciona tudo, há dias que não funciona nada. Me está acompanhando? Tome atenção aqui. Mas aí quando não funciona nada, estamos igual que um neto, não é? Murmuramos, queixamos, reclamamos. Porque louvor, querido, não é só esse momento aqui, quando cantamos, certo, plagiando uma letra. Sabe o que é plágio? Porque eu uso a letra lá, não sei de quem lá, sei lá, do Fernandinho, vou colocar aí. Não cantamos do Fernandinho, não é? Não cantamos Galileu, ok, perfeito. Mas do Fernandinho, por exemplo, um exemplo, não é? Mas estamos plagiando a letra dele, a experiência dele, não é a experiência minha. Você está aqui ou não? Por isso que a segunda ou a terceira música, cantai ao Senhor um cântico novo, é o cântico que você cria, com base na sua experiência com Deus. Me está entendendo? Essas músicas precisam ser a deixa, certo? Se fosse aqui uma música nordestina, certo? Um repente, é um mote, é a ideia para que você se possa expressar. Me está entendendo? Mas a ideia de Deus nunca foi que a gente repetisse letra atrás letra. Mas a gente fica plagiando, não é? A gente nem sabe por que o fulano escreveu essa música, mas a gente acha legal, não é, cara? Então vamos cantar essa que é melhorzinha. Nós vamos cantar a outra que é mais tchan, 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 tchan. A gente nem sabe, cara. Você me está acompanhando ou não? Então a vida de entrega de louvor não é só aqui, é na rua, na casa, não é? Hoje eu escutava o apóstolo Juan Ballesteros e ele dizia, quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Você é aquele que quando o motorista te fecha e você que... Esse é você. Esse é você. Você não é aquele tranquilinho. Me fechou. Pode passar.
Esse não é você, esse é Cristo. Está entendendo? Mas aquele que te fez, se você quer ir atrás e você baixa o vidro. El outro dia, certo, íbamos, parece, para o shopping para almoçar e paramos em um farol aí que entra em um antigo, não antigo, mas em um largo 1º de setembro. Já viu aí na rua Ipiranga? E um motoqueiro desse que entrega comida ao meio-dia, parece que fechou o motorista. E saiu, fechou o motorista, não é? E ele foi embora, o motoqueiro. É tão desesperado o motorista que foi fechado, que ele abriu o vidro e ficou falando com o outro. Você viu? Olha o cara. E o outro ficou assim, ó. Porque ele precisava botar algo para fora, xingar alguém. Me está acompanhando ou não? Esse sou eu. Esse que xinga. Porque eu não sou ação. Eu sou reação pura. Sim ou não? Você, quem é você? Quando alguém pisa em seu calo, quando alguém fala algo que você não gosta e você, opa! Esse é você. Agora, quando você é manso, quando você é assim, esse é Cristo em você. Então, o louvor, querido, não é só um momento. É nesse momento que nós precisamos expressar frutos de lábios que confessam o nome do Senhor. Novamente, que estamos dispostos a entregar? Que estamos dispostos a perder? A nossa vida, a nossa justiça própria. Querido, nós temos justiça própria, não é? Eu lá em casa, eu as pego, é dizer, eu também estou incluído, não é? Mas eu las pego assim, tranquilo. Certo? Por exemplo, uma justiça própria. Quando alguém prepara o café e por qualquer coisa aquele dia ninguém quer tomar café. E quem preparou o café diz, e eu por que não me falaram? E eu digo assim, por que não perguntou? Me está entendendo? E não tem jogo, e aí começam os argumentos, que eu fiz com muito amor, e que eu... Sim, mas cara... Hoje escutei uma declaração que ela é muito interessante, e que eu la preciso entender. A gente tem que parar de ser voluntário, e avançar para cooperador. Hoje é o mundo dos voluntários, não? E não estou dizendo que não seja voluntário, mas o voluntário se sente no direito de ir quando ele quer. Eu sou voluntário. Não ganho nada. Quando a Miriam, certo, foi ser voluntária lá na sementinha, eu disse, filha, você vai como voluntária, mas você tem que cumprir como que se lá fosse remunerado. Se você se compromete com 2 dias, você tem que ir os 2 dias. E não dizer, não, é que eu sou voluntário, eu vou se eu quero. Eu preciso avançar de voluntário a cooperador. O cooperador não faz por troca, não faz por barganha. Me está entendendo? Por que faço? Por voluntariado ou por cooperação? Quando faço por voluntariado, vai florescer minha justiça própria. Eu dizer, mas por quê? Por que não veio? Mas se eu fiz... se eu fui buscar, por que não agradeceu? Por quê? Porque tudo isso é válido, mas evidencia a tua justiça própria. A justiça própria, certo, é um ácido que corrompe a vida de Deus em você. A deteriora. É fácil entender? Então, justiça própria, o louvor nos leva a vencer, certo, os estadios, certo, os estágios mais críticos da nossa alma. Não é? Porque a pergunta é em meio à crise. Aquela música aqui de la Cassiane. Então louve. Não, sim, beleza. É antiguinha, mas ela reflete, certo? Está difícil, louve. Está sem grana, louve. Sim ou não? Está doente, louve. O seu louvor alcança o céu. Sim ou não? Então, cara, a gente pode não concordar, pode achar a música cafona, mas ela expressa uma verdade. Porque louvar aqui, quando está tudo bem, é beleza, cara. E quando nem tudo vai bem. Quando você está lá martelando, arrumando, sei lá, o coisa, e o martelo não vai na tábua, vai em seu dedo. Louve. Sim ou não? E não diga misericórdia, porque a gente vem de uma escola que substituiu o palavrão que você falava antes por misericórdia. Não, agora não falo palavrão, falo misericórdia, mas é o mesmo. Sim ou não? Quando ninguém olha para você, você louva. E entenda bem, louvar não é ficar cantando, quando ninguém me complementa, louvo. Não. Diz, Senhor, não importa que ninguém me complementa. Eu tenho a atenção do Senhor. E se eu tenho a atenção do Senhor sobre a minha vida, é suficiente. E eu encaro o problema.
Salmo 23, ele não diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No original, o Salmo 23 diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Sabe por quê? Porque se tenho a Cristo, lo tenho tudo. Então me pode faltar alguma coisa, mas isso que me falta não me afeta. Um dia posso tropeçar em um processo, mas minha vida não acabou em um tropeço do processo. Eu retomo, sacudo a poeira e retomo o processo até chegar onde eu preciso chegar. Será que a gente louva as circunstâncias contrárias, em os relatórios contrários? Me está acompanhando? Quando há algum acidente, quando há algum imprevisto, já viu que acontece algum imprevisto? Coisa que você não contava. Oh, justo agora, cara. Frutos de lábios que confessam o nome do Senhor. Já estou terminando. Precisamos reconhecer que muitas lutas são vencidas com o louvor, sim ou não? Josafá, baixemos a espada e levantemos o louvor, sim ou não? Então diga comigo: muitas lutas são vencidas pelo louvor. Não precisa repetir agora, mas você e eu precisamos reconhecer que perdemos muitas lutas também pela falta do louvor. Porque não é só o Josafá, não é? Baixemos a espada e levantemos o louvor, certo? Lá o Ronquenoli, certo? Bem antiguinha, certo? Não? Senhor, entendeu? Me acompanha nisso ou não? Mas e quantas batalhas ou quantas lutas, melhor, nós perdemos porque a gente não tem o perfeito louvor em nossos lábios. E volto a dizer, não é cantar, mas não temos a resposta que Deus espera, não temos a reação que Deus espera, não temos a atitude que Deus espera. Me faço entender? Deu o exemplo de Josafá. Sacrifício de louvor é superar tudo a fim de manifestar a nossa fidelidade a Deus. O problema que estou passando não me pode tirar a fidelidade a Deus. Continuo com Ele. Continuo acreditando nele. Mas não me esperava isto. Não me esperava este diagnóstico. Sim, vamos para cima. Observe, vou repetir. Sacrifício de louvor aponta para superar tudo, qualquer circunstância, a fim de manifestar a nossa fidelidade ao Senhor. Entre mais o conhecemos, nosso louvor é aperfeiçoado. Sabe por que a gente não consegue louvar em meio às circunstâncias, em meio aos problemas? Porque não o conhecemos. Eu há 15 dias atrás, há 21 dias atrás, eu terminei uma ministração que o Glauco até colocou, certo, lá no canal, colocou um título da ministração dessa maneira, certo? Crer, confiar e cooperar. Se a gente não crê verdadeiramente nele, a gente não confia. E se não confia, a gente não tem louvor, a gente tem murmuração em nossos lábios, a gente tem queixa. A gente acha que Deus me abandonou. A gente acha que ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Quantos estiveram aqui quando o apóstolo Marcos Reis ministrou aqui este ano? Quantos estiveram aqui em La Moriá? Lembra o que ele falou? Quando a gente diz assim, não, mas a comunidade do amor. Não é? Lembra disso? Mas você tem 10 anos já aqui, cara. Você já deveria estar manifestando o amor e não só pedindo amor. Foi o que ele disse, são as palavras dele. Porque a gente diz, não, falam tanto disso, mas aqui não vejo nada. Esse é o problema, esse é o problema. Você não vê. Me está entendendo? A gente não vê. Porque a gente quer ver o que a gente quer ver. Pô. Já viu essa expressão? Não, é que não me vejo. Não é? Enquanto não me vejo, as coisas de Deus não acontecem. Eu nunca me vi pastor, até que me vi em Deus e vamos lá. Eu nunca me vi profeta, até que me vi em Deus profeta e vamos lá. Nunca me vi apóstolo, certo? Mas quando me vi em Deus, disse, não, vamos lá. Porque este não é o lance de eu me ver, mas é me ver como Ele me vê. É ver as coisas como Ele as vê. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados conforme o seu propósito. Para que tudo coopere, eu preciso entender que há um propósito. Me faço entender? Vou terminar por aqui. A maior desenvolvimento, o louvor se aperfeiçoa se conhecemos mais ao Senhor. E não estou falando de conhecimento intelectual. Nosso louvor é desenvolvido. Está passando uma pior. Não sei como ele está assim.
As pessoas dizem assim: se eu estivesse passando pelo que ele está passando, eu estaria desesperado. Vamos colocar um exemplo de qualquer pessoa. É que essa pessoa conhece o Senhor. E porque conhece, confia. Está pior. Estou vivendo o pior momento da minha vida. Mas a vida não acabou. Não cheguei no ponto final. Está acompanhando ou não? Aí Deus demanda louvor de meus lábios. Senhor, eu confio em Ti. Eu confio que o Senhor continua no controle. E no dia bom e no dia ruim, Deus continua no controle, gente. Deus continua no controle. Deus sempre está no controle. Se mais o conhecemos, nosso louvor é aperfeiçoado, menos conhecemos ao Senhor, então nosso louvor não se aperfeiçoa e por consequência aparece a murmuração, a queixa, as lamentações, a lamúria, a vitimização. Com isso eu vou terminar. Lembra do Elias? Elias era o cara, não é? Não é? Vamos matar os profetas. Profetas de Baal. Será que Baal está cochilado? Saiu de férias. Mas depois Jezabel lança uma palavra e ele é capturado por essa palavra. E ele entra em um estado depressivo. Lembra disso ou não? Já tratamos isso em uma ação multiplicadora. E a queixa dele é: só eu fiquei. Deus dá deixa para lá, não é? Deixa para lá, é isso, Elias. Que só você ficou? Tem 7.000 mais que não se dobraram. Quando nos vitimizamos, pensamos que só acontece com a gente. Isso só acontece comigo. É só meu chefe que pega meu pé. É só meu pai que pega meu pé. Eu sou... Queridos, talvez teu irmão que está aí do lado não está passando o mesmo problema que você. Mas com certeza ele está enfrentando um problema. Está acompanhando? Ele está enfrentando uma dificuldade. Querido, a gente precisa entender, sabe? A gente precisa olhar além do sorriso que o irmão dá quando ele chega. A gente precisa olhar além da personalidade brincalhona de alguém. Porque às vezes ele diz: não, mas será, não sei, citando o Pablo, diz: não, mas o Pablo estava bem, porque o Pablo estava riendo aquele dia. Mas ao melhor por dentro ele estava chorando. Porque nós somos craques, não é? Em aparentar aquilo que não somos. Em viver de máscaras, não é? Ou o irmão pergunta assim, e para a gente não abrir o leque, não é? E aí, irmão, tudo bem? Tudo. Mas para não falar nada. Porque a gente não quer, certo? Porque essa sociedade também nos ensinou, nos doutrinou que precisamos ser particulares só. Não abre muito jogo, porque entre mais pessoas conhecem da sua vida, mais problema você tem. Não somos os únicos. Não somos os únicos. Não somos os únicos. Está acompanhando? Talvez teu irmão não tenha o mesmo problema que você, mas ele também está enfrentando um conflito. Também está enfrentando uma luta. Também tem uma fraqueza que enfrenta todos os dias. Assim como Paulo diz: eu tenho um espinho na carne que me esbofeteia todos os dias. E sabe por que ele o esbofeteava? No sentido que ele dizia: está vendo, você não consegue. Lo humilhava todos os dias. Talvez o problema, certo, que você tem, não seja o mesmo problema de seu irmão. Mas isso não importa. Mais dias, menos dias. O Rogério tem um problema no joelho, não é? Certo? Eu tenho um problema de pressão. O outro pode ter problema, o meu amigo tem um problema no quadril. Não é? Que está fazendo o quê? Academia para melhorar. Me está entendendo? A nível, ponhamos-lo assim, a nível de uma dor, a nível de doença. O outro, olha, parece que tem um bico de papagaio. O outro, olha, tem um problema aqui no aberto. Todos nós, por assim dizer, mais dias, menos dias, vamos a ter um problema. Me está entendendo? Então, meu querido, não adianta se vitimizar. Pensar que só acontece contigo, que as coisas não funcionam contigo. Se você tem Cristo, as coisas funcionam. Mas sabe qual é o problema? Não funcionam da tua maneira. Esse é o problema. Então aí você não vê. Diz que não vejo Deus na minha vida. Claro, porque você não quer ver de sua maneira. Lo quero ver de minha maneira. Sacrifício de louvor aponta para uma entrega, mas não para obter nada. Porque senão negaríamos a graça.
Estamos entregando para nos tornar aquilo que já somos. Entregamos a nossa justiça própria, entregamos nossa mentalidade humana, nosso querer, nossa ilusão. Ilusão significa luz falsa. Entregamos nossa mente vã para que aquilo que já temos se manifeste. Porque em Cristo temos tudo. É só uma questão de tempo para que se manifeste. É só uma questão de eu assumir a responsabilidade do desenvolvimento daquilo que eu tenho. E aí sim, a comunidade de fé faz sentido para você. A comunidade de fé faz sentido porque ela vai te ajudar a desenvolver aquilo que você já tem. Agora, se você busca outra coisa, sobretudo nesta comunidade de fé, esta comunidade de fé não necessariamente foi levantada para resolver problemas domésticos da sua vida. A filosofia desta casa, certo? Se la podemos resumir, e com isso termino. Nós trabalhamos com medicina curativa quando as pessoas chegam doentes, mas o nosso maior esforço, nossa maior dedicação é para trabalhar com medicina curativa, preventiva. Me está entendendo? Te ensinar a lidar com teus próprios problemas. Esta casa trabalha assim. Eu não quero que você dependa de mim. Eu quero que você dependa de Deus. E por isso trabalhamos. Me está entendendo? Então eu vou te dar ferramentas em Deus para que você resolva seus próprios problemas. E quando não consigo, Dario, estamos prontos para te ajudar. Aí somos curativos. Mas em outras coisas, não é? Somos preventivos. Cantamos a bola antes. Não é? Dizemos, olha, fecha essa brecha aí. Não faz isso não. Olha, não administra desse jeito não. Porque mais dias, menos dias vai dar com as águas. Está acompanhando? Isto não é uma clínica terapêutica. Igreja nunca foi. Le desafio a ler o livro de Atos. A ler as epístolas de Paulo. Se pensamos que igreja é uma clínica terapêutica, alguma coisa não entendemos. Alguma coisa não compreendemos. Me está acompanhando? A comunidade de fé, a igreja do Senhor, ela foi projetada para desenvolver Cristo nas pessoas. Por isso Paulo viveu e por isso Paulo morreu. Paulo vai dizer aos Coríntios, me esforço para apresentar todo homem perfeito diante do Senhor. Vai dizer em outra passagem assim, eu me esforço para apresentar vocês como uma virgem ao Senhor. A los Gálatas ele vai dizer, sufro novamente dores de parto, para que Cristo seja formado em vocês. Pablo deu sua vida por isso. Ele diz, se eu vivo, para ele vivo. E se eu morro, para ele morro. Paulo na prisão diz, irmão, não se preocupe por mim. Eu estou bem. Porque além da minha incomodidade, o evangelho tem progredido. Isso é louvor. Frutos de lábios que confessam o nome do Senhor. Aparentemente posso estar na pior. Mas se estou com Cristo, o pior lugar se torna bom para mim. Na pior condição, eu consigo olhar o melhor dessa condição ruim. Aí poderíamos pegar, certo, na geladeira ou colocar um adesivo no carro. Não é? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí sim. Tudo posso. Porque tenho consciência que o pior lugar, com ele, se transforma em um bom lugar. A comida mais simples se transforma em um banquete, como dice Provérbios, não é? É melhor a comida simples com ele que um grande banquete onde ele não está. Deus espera de nós uma atitude diferente a cada momento da nossa vida. Me acompanha nisto? E isso precisa refletir aqui. Aqui. Deu a minha hora, não é? Tem gente que não abre nem os lábios aqui. Que dirá lá no meio da tribulação, cara? Deixa eu apagar isto aqui. Que dirá no meio da tribulação? Sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessem o nome do Senhor. Cada um escolhe, por assim dizer, como vai pegar as situações da sua vida e vai continuar caminhando.
Amém? Ai, que quando era criança me aconteceu isso. Ai, que me aconteceu isso outro. Se a gente enumerar as coisas que nos aconteceram antes de nos encontrar com Cristo, eu acho que ninguém continuava caminhando. A gente nem vivia. É a ilustração da frigideira. A frigideira só tem um cabo. Sim ou não? Isso quer dizer que há só uma maneira de pegá-la para não se queimar. Se a frigideira é quente. Ou la tomo pelo cabo, ou me queimo. Você decide, por assim dizer, por onde você pega. Ou pelo cabo, ou pelo lado que está quente. Por isso a frigideira não é uma panela. A panela tem duas orelhinhas, por assim dizer. Isto só tem um cabo. Com Cristo há só um jeito de levar a vida. Ou a gente leva a vida do jeito dele, ou a gente se queima, por assim dizer. Ou a gente se estressa, ou a gente perde tudo aquilo que a gente já conquistou em Deus. Porque essa é a nossa luta. Duas lutas nós temos: avançar para não perder aquilo que já conquistamos. Isso está em João capítulo número 15. Isso se encapsula na palavra permanecer. ¿Por que permanecemos? Para chegar onde nós precisamos chegar e para não perder aquilo que já conquistamos em Cristo Jesus. Vamos orar, amém? Senhor, te damos graças, Senhor, nesta noite. Muito obrigado, Deus, por tu amor. Obrigado porque o Senhor nos ensina. Obrigado porque o Senhor nos exorta. Obrigado porque o Senhor nos conduz. Obrigado porque o Senhor nos mostra, nos canta a bola. Obrigado por todas as coisas, Senhor. Obrigado porque tu és Deus nas nossas vidas e tu nos conduzes, Senhor. Senhor, queremos aprender a sacrificar louvor ao Senhor. Mesmo quando as circunstâncias nos digam que não temos nada, não temos razões, Senhor. Assim como há um ditado popular que diz: temos 1000 razões para louvar a Deus. Há momentos da nossa vida que nós dizemos: não temos nenhuma razão para louvar a Deus. Nenhuma razão para louvar a Deus. Mas nós queremos resgatar o verdadeiro louvor, que não se resume, Senhor, a cantar meia hora, 40 minutos, 3, 4 canções. A vida de um adorador, a vida de expressão de louvor é muito mais que quando nos reunimos, Senhor, em uma comunidade de fé. Em uma comunidade de fé.